Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos? Meus queridos, eu tenho uma história, você tem sua história de vida, esta igreja tem sua história, esta denominação, e Deus, Ele é o autor da história e soberano sobre cada acontecimento. Quando, pastor? Quando Ele colocou, criou os céus e a terra? Não, porque Deus é eterno. Então, desde a eternidade, Ele era, é e continuará para sempre sendo soberano. Meus queridos, antes do dia 31 de outubro de 1517, porque algumas pessoas, inclusive do nosso meio protestante, e eu faço já uma ressalva, tem pessoas que eu já ouvi dizendo que tem assim, eu não gosto da palavra protestante, pois eu amo. Eu fui convertido no ano de 1983, 2/10/1983, olha a história aí. E naquele tempo o povo ainda usava o nome protestante, porque protestávamos contra aquilo que ia de encontro à palavra de Deus. Porque nós devemos ir ao encontro e não contra a palavra do Senhor. Mas hoje em dia parece que protestante, eu já ouvi até pessoas dizendo, eu não gosto porque fere as pessoas. Meus irmãos, independente de ferir ou não, e bom é quando a ferida é feita com a mão amiga para que haja uma cura, a cura da alma. E foi isso que Deus fez. Agiu, nós vamos ver aqui, eu trouxe alguns tópicos e eu confesso, irmãos, quando estudava o curso de História, causava muita polêmica, porque os irmãos sabem que a história tem uma história dentro da outra. Mas eu digo, meu Deus, eu tenho que tirar isso, tenho que colocar aquilo, mas então o que eu fiz? Coloquei os principais tópicos, o contexto, como o pastor me convidou, e eu me sinto muito honrado com esse convite, para falar não da doutrina que vai ser com ele, das doutrinas que foram redescobertas, mas irmãos, pode ter certeza, muito antes do dia 31 de outubro de 1517, onde o monge agostiniano Martinho Lutero, ou Martin Luther, tanto faz, ele afixar as suas 95 teses, Deus já tinha preparado há muito tempo. Aquilo, quando aconteceu, foi, como que diz, o transbordar de algo que já estava ali em toda a Europa, já estava ali no mundo, então conhecido como o berço da civilização. E eu quero trazer aqui, já sem mais delongas, certo que vamos ver questões culturais, personagens, e eu espero de todo o coração, irmãos, torno a dizer, que nós possamos honrar nossa história, que nós possamos sair daqui dessa noite, não apenas com datas, tanto é que eu vou citar aqui e ali, mas o principal é a essência da mensagem, do brado da reforma, sola gratia, sola fide, sola escritura, e assim por diante. Primeiro, irmãos, vamos ver. Eu quero aqui tirar um equívoco. Nós sabemos que a Idade Moderna já foi no século XVI. Entre os historiadores, aqui, não sei quem vai fazer o Enem daqui aos próximos dias, mas isso pode até ajudar, viu? Mas vejam bem, meus queridos, entre os historiadores, onde começa, onde termina a questão da datação, mas no século XVI já se conta como Idade Moderna, saindo da chamada Era das Trevas, que eu quero inclusive dizer, certo? Que é um equívoco, que hoje grande parte dos historiadores não chama mais a Era Medieval, ou período medieval, de Era das Trevas, porque nós vamos ver, foi ali que aconteceram grandes coisas nas artes, na ciência. Então, quando você ouvir alguém dizer a Era das Trevas, não sei quantos já assistiram aquele filme
O Nome da Rosa. Mas você pode ver que a maioria, ou a maior parte, grande parte dos filmes que retratam a idade medieval, ou medievo, como é chamado pelos historiadores, aí mostram um ambiente escuro, uma penumbra, aquelas ruas escuras, aquela coisa, né? Por quê? Eu até fui pesquisar isso. Muitos dos filmes foram feitos ali na Floresta Negra, lá na Alemanha. Por que isso? Por que aquilo? Renascimento, renascença. Então isso já começou com algumas fagulhas de questionamento. E a igreja reagiu de forma brutal, de forma violenta. Porque a Inquisição que veio depois, mas antes já existia. Ninguém podia questionar nada. Se algum sacerdote, se algum papa, um líder da Igreja Católica Romana, dissesse que a lua era quadrada, tinha que ser quadrada e acabou. Então, mas o Renascimento trouxe algo, irmãos, muito importante, o questionamento. Sim, por que eu vou fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Para que fazer isso? Então foi um movimento cultural de grande importância, e é por isso que nós não podemos, aquilo que eu falei anteriormente, chamarmos uma época dessa, porque gênios apareceram, muitos morreram. Mas, irmãos, na ciência, nas artes, foi uma coisa maravilhosa, foi como uma bomba, foi uma explosão. Parece que a mente realmente estava obstruída, mas de repente o povo, os pintores, os artistas, os cantores, em todos os segmentos, começaram a questionar. E isso começou a incomodar. Agora vejam, foi antes da reforma. Então, quando aconteceu a reforma, já tinha um passado, já tinha uma história. Agora vejam, a principal coisa, uma das coisas principais que esse renascimento cultural questionou. O que é que vocês acham, meus irmãos? A venda das indulgências por parte da Igreja Católica e a corrupção na mesma. Vejam só, o que é que a igreja prega? Santidade, não é isso que prega santidade? Mas as pessoas que tinham uma mente aberta e que não eram, como é que se diz, guiados, robotizados, estava bem longe da era da robotização, mas já tinha pessoas que eram realmente aquilo que fulano disser, eu acredito e pronto, fim de conversa. Mas esses homens e mulheres também questionaram. Indulgência, porque as indulgências, irmãos, foram dentro da Igreja Católica aumentando, certo? Em quantia, não em qualidade, mas em quantidade, à medida que um determinado pontífice, com muita ambição, queria construir, e fez por onde, né? Construiu a capela, a igreja de São Pedro, que vamos falar também sobre essa questão. Pois bem, o Renascimento, ele questionou as corrupções, está no plural, da Igreja Católica e a venda de indulgência. Eu creio que todos, uma vez que estamos numa igreja reformada, sabem, mas vale a pena dar um tópico, uma paradinha sobre isso. Você tinha dinheiro, seu pai morria, sua mãe morria, aí chegava para o sacerdote e disse, não tem problema, mas eu estou preocupado, meu pai morreu e o padre nem chegou lá, não deu tempo, não sei o quê, não tem problema. Olha, pega tanto e doa tanto para a igreja. E veja, irmãos, se parece muito talvez com o cenário de hoje das seitas, não das igrejas protestantes de direito e de fato. Porque realmente parece que as coisas se repetem. A compra da salvação. A compra, então a venda das indulgências estava sendo uma fonte de lucro muito grande. Agora vejam só, e o pobre? O pobre morria e que se virasse lá no chamado purgatório, que foi uma invenção teológica, que não existe isso, e nós sabemos muito bem, tanto que eu não vou me deter sobre esse tópico. Mas a venda das indulgências, irmãos, hoje existe de outra maneira, pelas seitas que nós sabemos. É por isso que essa data, pastor, é por isso que essa data é tão importante, revivermos, para não cairmos nos mesmos erros. Ontem de madrugada liguei a televisão, estava uma seita neopentecostal vendendo indulgência
E vende tudo, irmão. É aliança ungida, é lenço ungido, é tudo no mundo, é tudo que você imaginar. Estão reinventando. Tomara que não reinvente a Inquisição. Mas está acontecendo isso, infelizmente. Pois bem, então o Renascimento foi de frente e disse: não, Saraí, o que é que está acontecendo? Mas quem questionava aquele império, o chamado Império Sacro Romano, do qual fazia e desfazia, colocava príncipes e reis e assim por diante. Mas esse movimento, o Renascimento, foi tão poderoso, irmãos, que não pôde ser detido nem pela poderosa Igreja Católica. Ela refreou uma aqui, outra ali, mandou para a fogueira alguns, certo? Mas Deus é Senhor. Deus usou Ciro. Isaías capítulo 43, né? 43, 45, nós encontramos ali a história toda. Tu és o meu servo, eu te ungi. Deus pode usar quem Ele quiser. E eu creio, irmãos, Deus usou as artes. Deus usou pessoas naquela época que nem sequer tinham religião no seu coração. Mas Deus usa como Ele quer e quando Ele quer. Porque Ele é soberano. Segundo, irmãos, vendo todo esse contexto aqui que já estamos vendo, corrupção, venda de indulgência, surge o Renascimento. E depois, pastor? Aqui está uma maravilha. Irmãos, todos têm Bíblia aqui, amém? Mas ninguém escreveu sua Bíblia, né? Ou pediu para alguém copiar numa caneta, num grafite, não é? Mas antes da invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg, ele viveu de 1398 a 1468. Irmãos, os livros eram raros e caríssimos. Imagina um carro bem caro, era caro. E só os ricos e eruditos tinham acesso. Tanto que até no clero, irmãos, vejam certo, até no clero, não era o baixo clero que tinha acesso aos grandes estudos teológicos, mas o alto clero. E os poucos livros que tinham, quer sejam a Bíblia ou outro, eram feitos, vamos dizer assim, na mão, manuscrito. Eu não quero nem reportar a invenção da escrita pelos sumérios em muito tempo atrás, mas nessa época, você queria um livro, chegava para alguém que era responsável por fazer, pela feitura. Era um trabalho artesanal. Agora imagine, irmãos, essa Bíblia que eu estou aqui hoje era um pouco fininha, mas agora imagine ter que copiar letra por letra, um por um. Às vezes alguns têm preguiça até de ler, agora imagine de escrever. E tinha que ser feito assim. Aí encomendava. E vejam que os livros raros, e pelo valor que tinham, eram acorrentados, irmãos, nas bibliotecas que existiam e nas igrejas também. Aí vem esse homem agora interessante, que eu quando estava preparando, nada acontece, eu digo sempre, vocês vão escutar sempre isso da minha boca, nada acontece por coincidência. Foi um alemão que, num ato de genialidade, dado por Deus, não tenho a menor dúvida, cria a imprensa, os tipos. Aí começa a propagação da literatura, irmãos. E qual foi o primeiro livro impresso? Os irmãos sabem? A Bíblia Sagrada, em alemão. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa, não é? Deus, irmãos, Ele diz: a minha honra não darei a ninguém. O primeiro livro impresso nessa terra, o primeiro livro, oficialmente, não estou falando de manuscritos originais, estou falando de livro, como nós o conhecemos, foram as Sagradas Escrituras. Aí você imaginou, a Alemanha que sempre teve grandes filósofos, grandes pensadores, e esse homem inventa a imprensa. Aí começa a disseminação da literatura, mas a reforma ainda não chegou. Mas a literatura já está ali. E pode ter certeza, irmãos, antes de Lutero e de Calvino, pessoas já estavam lendo, pessoas já estavam questionando.
Pessoas já estavam, é por isso que eu acho muito bonito esse ato, quando o pastor está pregando e a igreja fica com a Bíblia aberta, porque realmente é assim, diz o Senhor. Porque muita gente diz, eu vou pela cabeça de fulano de tal. Esse é o maior perigo que existe, irmãos. Os sacerdotes rezavam suas missas, e eu digo aqui sem nenhum tom de ironia, mas é verdade, em latim, numa língua que a grande maioria não conhecia, e de costas para o povo. E o povo não tinha a Bíblia, e hoje nós temos a Bíblia, graças a esse homem que foi usado pelo Senhor. Hein? Então vejam só, o alemão Johannes ou Johann Gutenberg desenvolveu a primeira máquina de impressão, feita com tipos móveis por volta de 1439, século XV, portanto. E diz, quando falamos em imprensa, vem-nos à mente o aparato jornalístico que registra e transmite à população as notícias do dia. Mas aqui a palavra impressa tem um significado de origem, isto é, remete ao fenômeno de impressão em papel, impressão de caracteres ou tipos móveis, letras e demais sinais gráficos, como acento, vírgula, ponto, etc., em folhas de papéis que eram dobradas, amarradas e coladas, formando um códice, ou seja, um livro tal qual o conhecemos hoje. É claro que hoje tem gráfica moderna. Hoje, uma tiragem de 1000 exemplares, mesmo com a invenção de Gutenberg, é claro que não pode se comparar com a gráfica, eu creio, mais humilde que tem hoje. Mas foi um grande passo, e alguém disse, irmãos, que essa foi, vejam só, a maior invenção de todos os tempos. Me lembro bem de uma aula que eu tive lá na faculdade, e a minha querida professora, doutora Ivanice, ela falava do avião, com uma das invenções do homem, e tantas outras, a ferrovia, mas a imprensa, irmãos, eu posso dizer, sem medo de errar, foi o que tirou a venda, foi o que tirou a cegueira cultural e espiritual. Porque sem ler, como seria? Estaríamos cegos, estaríamos incapacitados de entender aquilo, porque Deus se revelou o quê? Pela sua palavra. Então, louvado seja Deus pela invenção da imprensa. A imprensa boa, essa aqui foi a imprensa verdadeira. Terceira coisa, nacionalismo. Devido ao poder papal, em várias nações surgia um movimento de repúdio, devido à venda de indulgências, no intuito de construir, eu já falei, a Basílica de São Pedro. Foi encomendada pelo Papa Júlio II, 1503 a 1513. Era a sua missão. Esse Papa, irmãos, vejam só, nunca é demais a gente ressaltar. Vocês não têm ideia do poder que a igreja teve. Eu me lembro que nos anos 80, eu lendo uma matéria, naquela época, não sei hoje, a igreja católica, apostólica, romana, certo? Ela tinha um patrimônio maior do que a Volkswagen alemã. Não sei hoje como está, né? Não sei hoje, com tanta, mas tem ainda, com certeza, uma influência muito grande. E vejam só, e todos vocês sabem, agora vamos chegar na questão dos personagens. O Papa, irmãos, não era como o pastor que tem autoridade espiritual. Ele tinha autoridade espiritual e política. Tanto é que quando o Papa olhava para um príncipe e dizia, eu não vou coroar esse príncipe, e não ia mesmo não. Somente abrindo e fechando parênteses rapidamente, a reforma inglesa, Henrique VIII, queria se divorciar, a mulher não tinha condições de ter filhos, certo? Mas a reforma inglesa foi um rompimento com a igreja católica, lá na frente depois, certo? Mas veja o poder que o Papa tinha. Ele disse, eu não quero e não vou fazer isso, coroar. Então, irmãos, praticamente era todo o mundo civilizado. Quando falamos mundo civilizado, o mundo que já estava assim, tinha sido descoberto, colonizado, irmãos, certo?
vivia nas mãos do Papa e ele fazia o que bem entendia. E esse Papa botou na cabeça: eu vou deixar uma obra estupenda. Mas tem que ter o quê, irmãos? Dinheiro. Ora, se para se construir um templo como este, que não é suntuoso, que o templo não tem que ser suntuoso, tem que ser confortável, tem que acomodar as pessoas, mas não tem que ostentar riqueza, nem nada para a glória do homem, mas para a glória do Senhor. Pois bem, esse Papa botou na cabeça: eu quero e vou fazer isso. Então, qual foi a saída? Buscar dinheiro. Mandou emissários para todos os países da Europa, e onde já a ebulição já estava ali, a fervura já estava ali, irmãos. Isso é muito importante que se diga. Como eu já falei, Renascimento, a invenção da imprensa. Veja só, aí de repente chega em todo lugar: ei, queremos dinheiro, precisamos de dinheiro, sua santidade, o Papa está pedindo. E atrelado à venda das indulgências, fora outros, digamos assim, impostos. Mas pastor, e quando o príncipe, ou o monarca, ou o rei não queria? Irmãos, ficava ruim a situação. O Papa excomungava logo, dizia que era filho das trevas, que não era filho da igreja, que não era isso. E dentro da Alemanha, que tinha príncipes, certo? Principados, começaram a se incomodar, porque um homem chamado Tesel, isso já na época de Lutero, chegou, irmãos, vendendo o que você imaginar, o que você pensar, ele vendia para levar o dinheiro de volta a Roma e construir a famosa capela, a catedral, que de capela não tem nada, é uma obra suntuosa. Eu nunca fui lá, mas quem foi disse que é uma coisa estupenda. Então, por toda a Europa foi amealhado, arrecadado de forma fraudulenta, porque ou a pessoa dava por bem, ou dava por medo. Porque o Papa, e até hoje, irmãos, tem pessoas que também não sabem, o Papa, tanto é que houve um episódio recente, que o atual Papa quis se meter o quê? Na nossa Amazônia, dando opinião. Um líder religioso, mas que detém poder político, tanto é que o Vaticano é um estado dentro da Itália, certo? É um estado separado, tem sua guarda, tem seu exército ali, é tudo separado. O monarca absoluto é o Papa. É por isso que quando ele chega em algum país, tem que ter segurança, ele é recebido, veja o poder, como político, estadista e como líder espiritual. E o mundo, irmãos, Espanha principalmente, Alemanha, todos os países ali viviam subjugados a uma pessoa, na verdade, porque ele é que coloca, na verdade, ele era que colocava o Papa, e os papas colocavam e tiravam quem bem entendia. Aí o príncipe queria casar com uma princesa, não, mas essa não está boa para você, tem que ser essa. Tudo era, irmãos, estritamente calculado dentro da politicagem da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles faziam e desfaziam, mas houve essa contestação muito importante, certo? Então o nacionalismo cresceu, principalmente com a ascensão desse Papa, que ele queria deixar, como eu falei, um marco de seu pontificado. Que coisa, né, irmãos? A gente vê até onde vai a ambição. Aí eu me pergunto, porque temos tempo aqui, graças a Deus estou cronometrando tudo bem direitinho, mas irmãos, será que a gente não acha hoje, me permita fazer esse questionamento, hoje, 31 de outubro do ano de 2019, será que as seitas que dizem ser evangélicas ou não fazem isso hoje? Medo, opressão, falsas doutrinas, empurrando o povo para a ignorância, extorquindo as pessoas, fazem. Ontem eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, o que é que vão vender mais? Né? O que é que estão vendendo mais? Não, porque você vai receber isso, é a mesma coisa com outra roupagem. Só que a pessoa não se veste mais de sacerdote, se veste de pastor e diz, não, mas venha pegar o seu lenço ungido, que a sua casa vai ser abençoada. Isso é indulgência, irmãos. Como tem outras coisas que nós poderíamos falar, mas louvado seja Deus, que depois das trevas
vem a luz. E eu quero falar, irmãos, que para que a luz haja, venha à tona, personagens têm que ser chamados, convocados, comissionados pelo Senhor. Eu escolhi apenas 3 nomes, entre tantos outros, não por escolha assim, porque eu gosto mais desses, mas porque foram os mais conhecidos e que se destacaram. Mas com certeza, muitos outros deram sua vida, literalmente, para que nós hoje possamos estar aqui celebrando a Reforma Protestante. Personagens pré-reformadores. 3 nomes são reconhecidos como tendo sido verdadeiros precursores da Reforma, que exerceram grande influência nos reformadores do século XVI. Primeiro, João Wycliffe, 1325 a 1384. Esse homem foi audacioso, pregava contra os abusos da igreja. Porque, irmãos, pense bem, hoje tem igreja evangélica, protestante, batista, metodista, anglicana, tal, mas naquele tempo era só uma igreja. Ou você era daquela igreja, ou era pagão. Então esses homens, na sua igreja, protestaram contra aquilo que eles clamaram, bradaram como um abuso de poder, abuso de autoridade. E eu fiz apenas um resumo dessas 3 pessoas aqui. João Wycliffe, um herói. Ele viveu, irmãos, para proclamar a palavra, protestou, foi um protestante antes da Reforma Protestante do século XVI. O segundo, John Hus, que foi queimado, 1372 a 1415. E ele, irmãos, esse homem, tem uma coisa interessante sobre a sua vida. Quando ele estava sendo queimado, ele dizia o seguinte, ele bradou o seguinte, eu li isso, me comovi muito. Podem me queimar agora, mas daqui a 100 anos, o Senhor levantará um cisne que ninguém poderá deter. Eu me emociono, irmãos, porque Lutero foi esse cisne que Deus levantou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele queimando na fogueira, irmãos, morrendo, seu corpo em brasas vivas, sendo chamuscado. Mas eu creio que Deus estava com ele ali naquele momento, porque Deus permite o nascer e o morrer, e a morte tem que ser para a glória de Deus. E ele disse, queime, pode queimar. Por quê? Ele foi colocado na fogueira para renunciar às suas heresias, mas ele não era herege. A igreja é que tinha caído em apostasia. E esse foi o fim desse homem, e essa profecia se cumpriu, irmãos. Por último, Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498. Eu já li a biografia desse grande homem também. Ele, irmãos, foi um autêntico profeta. Ele não tinha medo de ninguém. Ele pregava, ele dentro da igreja, a igreja lotada, ele pregava, o Papa está errado, a igreja está errada, e tem que se converter, e tem que ser assim. Também não teve uma morte tranquila, mas glorificou a Deus. Esses homens, irmãos, podem ter sido queimados, suas cinzas jogadas fora, tido como herege, mas o seu legado histórico, a sua riqueza, a sua herança ficou para cada um de nós. Poderia falar muito mais, irmãos, mas eu resumi ao máximo possível, porque o assunto é muito vasto, para que você hoje, quando for no domingo, ou em outros cultos, possa dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esses homens morreram, e queira Deus, que o Senhor nos livre, irmãos, de tantas coisas que estão por vir ainda sobre este mundo, mas, como Paulo disse, seja vida, seja morte, nada poderá nos separar do amor de Deus, nada poderá nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir, irmãos. Como vimos, Deus preparou num contexto histórico
o que viria a ser a reforma do século XVI. A história, em todo sentido, tem muito a nos ensinar, principalmente quando vemos o cenário atual brasileiro, quando presenciamos heresias, quando presenciamos a volta a antigas práticas heréticas dentro da igreja. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, irmãos. Modismos, misticismos e práticas não autorizadas nas Sagradas Escrituras. E eu finalizo dizendo, irmãos, tem gente que acha que não aprende da história. Eu acredito que nós podemos aprender da história vendo os bons e os maus exemplos, e os bons retendo e ampliando, aumentando, e os maus deixando de lado. O que é que nós vamos fazer? A igreja precisa talvez de novos reformadores, porque nós precisamos, irmãos, do mesmo Espírito que estava sobre Lutero e sobre Calvino, que venha sobre nós com grande poder, com glória e com autoridade. Amém, irmãos?